Olá, meu nome é Vinícius Brasil, eu sou aluno de mestrado do programa de pós-graduação em Métodos Numéricos e Engenharia e essa é a minha apresentação da matéria de trabalho final 1, tá? O título do meu trabalho, que eu estou trabalhando na minha dissertação, é QSVR, Aprendizado por Reforço via Aproximação da Função Ação-Valor com Máquina de Vetor de Suporte com múltiplas saídas, tá? E eu sou orientado pelo professor Anderson Lara. Então, o conteúdo da apresentação eu vou só dar uma breve introdução e motivação do porquê que eu estou trabalhando nesse tema específico, tá? Eu vou depois formalizar um pouco a parte de aprendizado por reforço. O- Também vou formalizar o modelo que a gente está trabalhando, né, de máquina de vetor de suporte. Falar um pouco sobre o objetivo geral, então, do trabalho, objetivo geral e objetivo específico. E os próximos passos da pesquisa, além de em qual momento que ela se encontra, tá? Então, quando a gente está falando de aprendizado por reforço, o que a gente quer, o que a gente está buscando é um agente que ele vai poder interagir com um ambiente e encontrar um comportamento que vai maximizar as suas recompensas, né? Então vamos pensar no caso aqui mais simples, onde eu vou ter um robozinho, ele vai ter uma política, ou seja, para cada por onde ele tiver, ele vai tomar uma certa ação, e tomando essa ação, quando ele interagir com o ambiente, ele vai receber uma recompensa, né? Então, ele é bem simples, né? Ele está em um certo estado, ele toma uma ação, ele recebe uma recompensa. Então, a gente quer que ele desenvolva uma política de forma a maximizar essa recompensa esperada, né? Então, a gente pode pensar isso principalmente em videogames, né? Acho que é o caso mais clássico, é o mais conhecido, né? Mas isso também pode ser aplicado para robótica, para física, para medicina e tantas outras áreas do conhecimento. Um problema que surge é que para encontrar esse comportamento ótimo, normalmente você requer uma grande quantidade de passos. Então, a gente precisa interagir muito com o ambiente, né? E existe uma outra área dentro da estatística e da toda a parte de aprendizado de máquina, que é o aprendizado estatístico de máquina, né? Então, a ideia é encontrar bons resultados com poucas amostras, né? Então, esse trabalho ele busca trabalhar justamente na interseção dessas duas áreas do conhecimento, né? Então, para entender um pouquinho mais sobre toda a proposta do trabalho, seria interessante a gente formalizar alguns aspectos, né? Então, quando a gente está trabalhando com aprendizado por reforço, né, o que a gente está falando, na verdade, é de um processo de decisão de Markov, né? O processo de decisão de Markov é uma tupla SATR, né, onde S é o conjunto de todos os estados que a gente pode estar, tá? A gente vai ter o conjunto A, que também é o conjunto de todas as ações que ele pode executar. A gente vai ter uma função T, tá? Essa função T, ela fala sobre as probabilidades de transições, né? Então, vamos supor que o agente está no estado S e ele toma a ação A, qual que é a probabilidade dele ir para o estado S', né? É justamente essa função aqui. E a gente vai ter também uma função R, que é uma função de recompensas, né? Então, ela vai dizer o seguinte: vamos supor que você tem um agente no estado S que tomou a ação A. Qual que é a recompensa que ele recebe por ter tomado essa ação, né? Então, isso vai ser um valor, né? Um número real. Então, a gente justamente vai ter essa função. E os problemas de aprendizado por reforço o agente ele não vai conhecer nem a probabilidade de transição e nem essa função de recompensa. Ele vai tentar estimar isso com base nas observações que ele tem, né? Com base nas interações que ele tem com esse ambiente, né? Outra coisa muito importante da gente definir são as políticas, né? As políticas elas são regras de decisões. Então, dado que eu estou em um estado S, que ação que eu vou tomar dentro desse estado S, né? Essas são as políticas, né? Então a gente pode definir também as recompensas de um episódio, né? Então vamos supor que eu tenha meu agente e ele tome T ações em um certo período de tempo aqui. Ah, ah, é, eu vou lá e somo todas as recompensas que ele recebeu. A ideia de uma política ótima,
né? Ou seja, o melhor comportamento que ele pode tomar é buscar maximizar essa soma das recompensas, né? Justamente o que tem aqui. Então, eu vou ter o pi estrela vai ser a melhor ação que ele, a melhor política, né, que ele vai ter para esse ambiente, e a ideia é tentar maximizar esse retorno esperado, né? Então, para encontrar essa política ótima, né, existem várias formas já conhecidas pela literatura. Então, aqui a gente tem o caso das iterações de políticas, também por amostragem, mas o que a gente está preocupado aqui são o uso de funções valor. Tá? O que são funções valor, né? Então a gente vai ter duas funções principais aqui. Então a gente está falando primeiro da função estado-valor, que a ideia é estimar o retorno esperado dele estar em um certo estado, né? Então ele está no estado S aqui. Qual que é o retorno esperado de eu estar nesse estado, né? E a gente vai ter também a função ação-valor, né? Que ela vai estimar o retorno esperado de estar em um determinado estado e tomar uma determinada ação, né? Então, vai ser essa função que é aqui e essa a função que a gente vai tentar estimar, né? O que a gente quer? Que um agente, quando ele se encontre em um certo estado, ele olhe para todas as ações que ele pode tomar e veja qual delas é a melhor. É essa função que a gente quer estimar, né? Porque é essa função que vai estimar a melhor recompensa possível. Tá? Então, aqui, né, a política ótima que a gente vai ter é aquela que vai fazer com que a função Q estrela aqui seja a melhor possível, né? Essa, a gente quer ah, encontrar essa política que maximize a melhor, que tenha a melhor função ali, né? Então, existem vários algoritmos já conhecidos, né? Então, acho que o mais famoso deles é o próprio aprendizado Q, né? Onde a gente vai, para cada estado, a gente vai colocando ele em uma tabela e a gente vai atualizando essa tabela num processo iterativo, né? Você pode imaginar que se eu tenho muitos estados, esse uso dessa tabela se torna impraticável, né? Então, várias outras formas de estimar essa função que já foram propostas na literatura, né? Sendo uma das mais famosas a Deep Q Network, né? Onde a gente vai usar uma rede neural para tentar estimar essa melhor, essa função ação-valor ótima aqui. Um problema que surge quando a gente está trabalhando com redes neurais é o primeiro, que elas precisam de uma grande quantidade de amostras, né? E que, mesmo com essa grande quantidade de amostras, elas ainda têm o problema dos mínimos locais, né? Ela ainda tem esses problemas dos mínimos locais que vêm da própria arquitetura da solução, do próprio modelo, né? Então, a gente tem... então, a gente pode pensar em outras funções que aproximam funções que também podem ser usadas no lugar das redes neurais, né? Então, uma delas aqui, que é a que a gente vai estar trabalhando, são as máquinas de vetores de suporte, né? Eles também são funções que buscam aproximar outras funções, tá? E a melhor parte é que esse problema ele é um problema convexo, né? Então, a gente vai fugir do problema dos mínimos locais das redes neurais. Tá? Em um primeiro momento, esse modelo ele foi criado visando classificação supervisionada, né? Logo depois, ele já foi expandido para trabalhar com regressão, mas apenas com uma única saída. O, o porquê que a gente quer trabalhar com uma função que tenha múltiplas saídas, né? Porque a gente quer estimar a gente quer estimar todas as ações possíveis, né? O valor para todas as ações possíveis. Então, vamos supor que eu tenha 4 ações possíveis. Eu quero que, quando eu entre na minha função com o estado, eu quero ter um valor estimado para cada ação que eu possa ter, né? Então, a gente precisa de uma expansão desse modelo para múltiplas saídas, ou seja, cada saída vai ser uma ação, né? Isso foi feito nesse artigo aqui de 2015, né?
o General Dimensional Multiple Output Support Vector Regressions and their Multiple Kernel Learning, onde esses professores da Universidade da Coreia é, introduziram o modelo SOCP-L1, né? Então, onde eles vão fazer essa expansão para as múltiplas saídas. Então, para construir o nosso modelo, vamos supor que a gente tem um conjunto de pares de vetores, né? Então, os pares aqui x, y e y, né? E o nosso objetivo é encontrar uma função f que, quando eu aplicar essa função f em xy, ela vai nos retornar uma aproximação para y, né? Esse é a grande ideia do nosso modelo aqui. Então, a gente vai ter a forma funcional desse modelo aqui. A gente vai ter uma matriz W, né? A gente vai ter também uma função não linear φ aqui e um vetor B, né? Então essa é a forma que a gente descreve esse modelo das máquinas de vetor de suporte com múltiplas saídas, né, visando a regressão. E o problema de otimização, né, ou seja, a função custo que a gente está trabalhando, que a gente quer minimizar aqui, é a soma do quadrado das normas dos componentes dessa matriz ali que a gente tinha trabalhado, né? A gente vai ter aqui também umas variáveis de folga e o termo de regularização. Tá? Então, esse é o modelo que a gente está trabalhando, né? É a função que a gente quer minimizar. E resolvendo esse problema aqui, o problema dual dele, né? Substituindo com a variável u, a gente pode reescrever a, aquele modelo dessa forma e o vetor B a gente também pode reescrever ele dessa forma aqui, uma vez encontrados a solução para esse problema, né? Então, o grande objetivo aqui é usar esse modelo SOCPL1 para aproximar essa função que é ótima, né? Onde a entrada ah, dessa função vai ser o estado e a saída delas vai ser uma estimativa de recompensa para cada uma das ações possíveis, né? Então esse é o grande modelo, é o que a gente quer fazer aqui. O modelo atualmente ele já foi implementado em Python, né? Então a gente já está no momento de teste ali de uma forma do algoritmo, né? E ali os próximos passos dele agora é a ideia dos testes de convergência, tá? Então a gente quer ver se esse modelo ele é capaz de convergir para certos resultados. Também a gente quer fazer um stress test para o tamanho dos problemas. Então, se a gente tem problemas muito grandes, será que como ele se comporta? É isso que a gente quer entender. E também a comparação com outros modelos conhecidos. Essa seria ali o principal objetivo dessa parte do trabalho. Tá? Então, aqui só algumas referências. E é isso. Muito obrigado.